assim, que bom que você veio num dia como este, adorar ao Deus que ressuscitou de entre os mortos. Aleluias, ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja a adoração. Eu vou esperar alguns irmãos ainda sintonizarem, parece que tem irmãos que gradativamente vão se sintonizando nas coisas do céu, né? Mas tem gente que já começou a cultuar em casa. E a extensão do culto continua. E quando voltar para casa vai continuar adorando, irmão. Porque um Cristo ressurreto a gente adora no templo, fora do templo. Há tempo e há fora de tempo. Ele é Deus. E eu quero compartilhar convosco nessa noite. É propício a noite. É noite de salvação. É noite de experiências com Cristo. É noite de recebermos um pouco mais desse Deus maravilhoso. Mas já foi dito aqui hoje e eu vou repetir. Nós primeiros precisamos aprender a dar. E Ele sempre tem nos dado. Mas quanto mais nós damos ao Senhor, nós aplicamos uma lei preciosa que é a lei da semeadura. Você semeia e colhe. Se você está aqui nessa noite semeando na presença de Deus a sua vida, pode ter certeza que Ele vai fazer que você colha vida na vida que você tem aqui e, por fim, a vida eterna. Amém? Hoje eu quero ler um texto com os irmãos no Evangelho de João. No Evangelho segundo escreveu João. E eu vou usar nessa noite o capítulo de número 20, que é justamente o capítulo que João, o apóstolo amado, aquele discípulo que aparentemente nós temos a impressão que ele foi o mais íntimo de Jesus. Querido, quanto mais intimidade você tem com alguém, mais você tem oportunidades de saber o que ninguém mais soube. A intimidade te leva a conhecer coisas que a maioria das pessoas não conhecerão. Algumas pessoas convivem comigo aqui há 10 anos nessa igreja, e com certeza, se fossem escrever alguma coisa a meu respeito, iriam falar coisas de sobra, porque convivem comigo, estão comigo aqui semanalmente, 2, 3 vezes por semana. Mas há coisas, querido, que apesar de você conviver comigo todo esse tempo, você não vai saber, porque você não me conhece às vezes na intimidade. Mas se você falar um pouquinho com a Ana Paula acerca de quem é o pastor Vitor, eu tenho certeza que ela pode revelar a você coisas mais profundas, que você vai dizer assim, mas o pastor Vitor? Porque quem conhece uma pessoa na intimidade, sabe relatar não apenas os seus comportamentos, mas sabe relatar até mesmo aquilo que não está dentro dos seus comportamentos. Nós aprendemos a ler as pessoas, nós aprendemos a perceber as pessoas à medida que nós vamos convivendo com elas. E à medida que vamos desenvolvendo relacionamentos com as pessoas, nós vamos então entrando no campo da intimidade dessas pessoas. E dentro da intimidade, coisas preciosas são reveladas. E como o cristianismo, ele é um chamado a um relacionamento, nós não podemos dizer que cristianismo é uma religião, porque quem tem o cristianismo por religião não entendeu ainda a proposta de Deus em enviar Cristo à terra. Jesus não veio na terra para fundar uma religião. Jesus não veio na terra para edificar mais uma igreja. Jesus não veio à terra para ser mais uma opção. Não, Jesus veio à terra e ele foi bem claro, bem taxativo. Quando ele esteve aqui, ele disse assim, eu sou o caminho. Você não precisa glorificar, não, se você não entende isso. Ele disse, eu sou a verdade. Ele disse, eu sou a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao meu Pai, se não for por mim. Jesus usou, querido, o artigo bem definido. Ele disse, eu sou o. Ele definiu, ele não disse eu sou mais um, ele disse eu sou o caminho. Quem sabe ler e entender isso, entende que Jesus, ao dizer que ele é o caminho, já está excluído, já está totalmente obliterado, já está totalmente
cancelado os demais supostos. De sorte que Jesus não veio para competir com ninguém e nem com outra religião. Jesus veio para ser o que é. Ele é Deus e está buscando pessoas para se relacionar com elas. Agora, há pessoas que são amigas de Jesus. Há pessoas que são amigas. E é bom já ser amigo de Jesus. Mas há pessoas que são mais amigos do que irmão. Já é um novo patamar de relacionamento. Há os amigos, há aqueles que se tornaram mais amigos ainda do que irmãos, quer dizer, uma amizade mais acentuada. Mas a Bíblia ainda fala que tem as pessoas que são íntimos de Jesus. E João, o apóstolo João, parece-me que João, ele foi declaradamente alguém que não apenas trafegou ou viveu um relacionamento pelas beiradas, ou apenas um relacionamento formalizado. Você conhece Jesus? Ah, eu conheço Jesus. Mas você conhece Jesus como? Ah, eu conheço Jesus muito bem, eu sei quem é o pai dele, quem é a mãe dele. Conheço Jesus na nossa infância, nós jogamos bolinha de gude junto. Olha, um bom rapaz. Um bom menino. Mas se perguntarem para um discípulo de Jesus quem era Jesus, eles já tinham uma outra descrição para dar de Jesus. Mas se perguntasse para o amigo mais chegado que o irmão, era outro nível de relacionamento, outro nível de declaração. Mas se perguntar para um íntimo de Jesus quem é Jesus, ele vai ter palavras que vai arrebatar o seu coração. Aleluia. Vamos ler o que Jesus deixou João relatar acerca da sua ressurreição. É maravilhoso porque nos 4 evangelhos escreveram a respeito disso. Mas foi justamente no evangelho de João que a gente vai ver uma espécie. Eu não estou preocupado hoje que você glorifique, dê muito glória a Deus, pule, dê piruleta. Estou mais interessado que você entenda. Estou mais interessado que você compreenda, não com a sua mente, mas com o seu espírito, o impacto da verdade que nós estamos celebrando hoje, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 1 do capítulo 20 diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam as Escrituras, que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram meu Senhor, e eu não sei aonde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai.
Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos enviarei a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem vos retiverdes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos das suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro com eles, e Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pai bendito de amor, Jesus, Mestre amado, Espírito Santo Consolador, e que revela e que abre as Escrituras para que nós não apenas ouçamos, mas compreendamos e vivamos. Nessa noite, Pai, mais uma vez a Tua igreja se reúne neste santo lugar, neste templo dedicado ao Senhor e consagrado para louvor da Sua glória. Senhor, há muitos de nós que aqui estamos que precisa, ó Deus, nessa noite ter uma experiência com o Cristo vivo. Senhor, eu sei que aqui Tu estás aqui porque o Senhor mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, que a nossa mente seja levada cativa agora ao conhecimento de Cristo, que toda e qualquer obstrução maligna seja agora impedida de operar. Opera, Espírito Santo, não segundo as minhas palavras, mas segundo a palavra desta lei, segundo a palavra do Teu livro, a Bíblia Sagrada. Opera nos corações, revela, Senhor, a cada um, segundo o Teu poder, no precioso nome de Jesus, eu oro. Amém. A vida da igreja depois da cruz e da sepultura. Jesus está aqui no capítulo de número 20, sendo narrado a história do que aconteceu depois da cruz e depois da sepultura. A igreja de Jesus, que estava sendo edificada por Ele mesmo, e o próprio Jesus disse que as portas do inferno não iria prevalecer contra a igreja. Ele disse, depois de uma confissão que Pedro fez publicamente dizendo que ele era o Cristo. E sobre esta afirmação, Jesus então disse: Pedro, quem te revelou isso não foi carne, não foi sangue, mas quem falou isso para você foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo, Pedro, que a minha igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerá contra ela.
A igreja de Jesus está sendo edificada, mas agora a igreja que está em edificação está correndo um forte risco. Por quê? Porque no caminho dessa edificação, aqueles que foram os primeiros que Jesus chamou para serem as pedras primeiras dessa edificação, para serem aqueles a quem o Senhor iria dar a eles as primeiras instruções e os primeiros mandamentos e os primeiros compromissos e as primeiras missões, a estes agora, eles estavam deparando-se com uma semana difícil da constituição da igreja de Jesus na terra. Eles se depararam com uma cruz. E na cruz, quando ela surgiu no caminho da história da igreja, a cruz espantou muitos discípulos. A cruz foi tão pesada que nenhum dos discípulos esteve para carregar um período do tempo que Jesus estava indo para o Gólgota, a ponto que a Bíblia Sagrada diz que um certo Simão Cirineu, um moço que não tinha nada a ver com os discípulos ou com os que eram chamados para ser discípulos. A Bíblia diz que foi este moço que constrangeram, que empurraram, que fizeram força para lhe carregar por um tempo a cruz de Jesus. A cruz, no caminho da igreja, espantou os amigos de Jesus. Apenas um ficou para ver como testemunha ocular que a cruz de Cristo foi verdadeiramente uma violência ao Cordeiro de Deus. Quantos cristãos, quando estão caminhando na fé, de repente se deparam não com a de Cristo, mas com a sua própria cruz. E por sentirem o peso dela, e por sentirem o peso dela, a grande carga que se carrega na sua vida por você se identificar com Cristo. E quando você sente o peso da sua própria cruz, muitas vezes você é levado a dizer palavras que às vezes, querido, elas se tornam contra a sua própria vida. Mas Jesus, ele nos orientou e disse para nós: aquele que quiser vir após mim, não acha que vai estar todo dia num iate, ou vai estar todo dia, meu querido, num resort. Jesus disse que aquele que quiser vir após ele, ele teria que negar-se a si mesmo e depois tomar a sua cruz e ainda seguir. Diga assim: todo cristão de fato e de verdade anda com uma cruz sobre ele. Se você encontrar pelo caminho cristão sem cruz, não siga. Ele não vai experimentar o que Jesus experimentou. Só experimenta o que Jesus experimentou aquele que vai pelo caminho que Jesus fez. A Bíblia Sagrada diz que ele é o caminho. Diga assim: não adianta, ele é o caminho. A cruz espantou muita gente. A igreja de Jesus passa pela cruz. Todos os cristãos de verdade passam pela cruz. Alguns de nós estamos passando exatamente a fase da cruz. Alguns de nós aqui estamos, queridos, sofrendo as agruras da cruz. Momentos da nossa vida que, para continuarmos ao lado do Senhor, nós temos que sofrer o julgamento dos homens, a incompreensão dos religiosos, o descaso dos que foram chamados para viver conosco e nos dar apoio na hora da tristeza, das angústias. Eu não sei como você está aqui hoje se relacionando com Cristo, e quem sabe você entrou aqui com uma grande dor, porque você está tendo que fazer renúncias, você está tendo que abrir mão de coisas que você sabe que para andar com Jesus você não pode continuar fazendo, você não pode continuar nutrindo. Quem sabe você está aqui hoje vivenciando grandes conflitos dentro de você, dizendo assim: eu sei o padrão de Deus e eu sei que o padrão do mundo não encaixa com o padrão divino, e eu estou fazendo nessas semanas ou nesses dias grande esforço para eu me desvencilhar dos padrões do mundo, para eu me encaixar nos padrões divinos. Isso, na verdade, é o que Jesus disse que você deveria fazer. Não se conforme com esse mundo, mas transforme a sua vida pela renovação da sua mente, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e dando mais um passo em relação àquilo que Jesus fez.
Tem pessoas que não entendem essa parte da mensagem. Tem pessoas que passaram batido nessa parte da mensagem porque elas nunca entenderam que elas têm uma cruz para carregar. Cruz, querido, é aquilo que te faz morrer. Cruz é tudo aquilo que está no seu caminho, que faz o seu eu morrer para que o eu de Deus nasça da sua vida. Cruz é tudo aquilo que está na sua vida e por mais que você não queira que esteja, está, porque é justamente isso que vai te ajudar a se identificar com Cristo. Cruz espanta muita gente, mas cruz forja verdadeiros crentes. Cristo não correu da cruz. A igreja não pode correr da cruz. Só que a igreja não foi chamada para viver só na cruz. A cruz faz parte. A igreja tem uma vida. E a vida da igreja é depois da cruz. Porque depois da cruz veio o sepulcro. Diga assim, o sepulcro. O sepulcro é uma outra fase da igreja. É uma fase da igreja que somente os que têm um senso de trabalho profundo e amor ao mestre que vão até ele. No sepulcro a gente não acha muitos discípulos. No sepulcro a gente vê pessoas levando Cristo para lá e já voltando para casa. No sepulcro se manifestam os discípulos que não andaram tão perto, mas aqueles que disseram assim, pelo menos nessa hora eu tenho que fazer alguma coisa. Tem na vida da igreja momentos que tem gente que só se manifesta. Olha para mim, pelo amor de Deus, que Deus está falando conosco. Há momentos que Deus vai deixar que algo aconteça, para que naquele momento, como foi no momento do sepulcro, pessoas se relacionarem no sepulcro, porque aquele momento é um momento que Jesus é servido de pessoas que não publicamente fizeram, às vezes, grandes declarações. Mas no sepulcro, eles vão deixar tremendas marcas. No sepulcro, a história da igreja está sendo escrita por dois homens de posição, de religião, homens que estavam integrados no seu tempo na camada mais alta da sociedade e na hora da cruz eles não estavam, mas na hora do sepulcro eles se manifestaram. Porque a igreja não foi feita para habitar e ser habitada por apenas uma camada da sociedade. A igreja foi criada e edificada para todos. Todos terão uma oportunidade de se relacionar com ela. E o sepulcro manifestou isso. O sepulcro manifestou a vida de dois discípulos que tiveram que fazer uma manifestação pública para depois sobreviverem e viverem a história da igreja. Diga para o teu irmão, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se relacionar com a igreja. Uns pela cruz, outros pelo sepulcro. Nicodemos, aquele homem que era mestre da lei, conhecia a Bíblia de capa a capa, ensinava o povo na sua geração, considerado um dos grandes em Israel. Foi ter com Jesus de noite. Irmão, e ter com Jesus de noite é ter com Jesus de noite. Não acha que naqueles dias ter com Jesus de noite era uma coisa assim, como hoje. Hoje, para a gente ter com alguém de noite, tem luz nos postes, tem luz no seu carro, tem luz na casa que você vai. Nos dias de Jesus, não. Nos dias de Jesus não tinha força elétrica, não tinha lâmpada nas ruas. Diga assim, era um breu tremendo. Mas a sede e a fome daquele homem dizia para ele assim, eu tenho que ir com ele de noite e eu vou esperar o negócio ficar bem preto, porque eu não quero que ninguém me veja, mas ele me vendo já está bom. Tem gente que está se relacionando com Jesus como Nicodemos, nas escuras. Ele não quer que ninguém o veja. Ele não quer que ninguém saiba que ele quer Jesus. Tem gente sentadinha aqui nessa noite que está dizendo assim, eu sou igual Nicodemos, eu quero Jesus, mas da minha forma, camuflado, escondidinho. Eu quero que Jesus me responda tudo o que eu quero saber, mas eu não quero que ninguém saiba que eu quero ele. Eu não quero me expor, eu não quero abrir mão das minhas posições, eu não quero abrir mão das minhas regalias, eu
eu não quero abrir mão do meu bom nome que eu criei, eu não quero abrir mão de nada, mas eu estou com uma fome tremenda e eu quero ele. Mas eu quero te dizer que na história da igreja tem sepulcro. E foi no sepulcro que o Nicodemo saiu das trevas e veio para a luz. Diga assim, glória a Deus pelo sepulcro. Tem um momento da igreja, tem um momento da história dessa igreja, que todos os homens vão ter uma oportunidade de sair das trevas e vir para a luz. Nicodemos achou isso no sepulcro. Diga assim, aleluia. No sepulcro, Arimateia, um homem rico, um homem de posse, um homem abonado, um homem que tinha muita riqueza terrena. Nós não sabemos o que ele fez com a sua riqueza durante o período de Jesus na Galileia ou em Jerusalém. Nós não sabemos o quanto ele investiu na igreja, aleluia, depois da cruz. Mas no sepulcro ele disse assim, eu estou disposto a abrir parte dos meus tesouros e abrir uma parte da história, encaixar o meu nome com as minhas riquezas, encaixar o meu nome com as minhas benesses. Eu estou decidido que eu vou deixar, aleluia, um registro na história da igreja. Quando Jesus, aleluia, na sua morte, vai precisar de um sepulcro, e eu vou abrir o sepulcro que eu comprei com os meus poderes aquisitivos e vou dar para ele. Sabe o que é isso, querido? É a história da igreja sendo escrita e alguém dizendo assim, eu não tive a oportunidade de fazer antes, mas agora eu tenho, eu vou abrir as minhas riquezas para ele. Diga assim, é a vida da igreja. A cruz espantando alguns, o sepulcro manifestando outros. Mas no sepulcro também se revela o maior impacto que a igreja sofreu na face da terra. Tem gente que vai com Jesus até o Gólgota, não pega na cruz, assiste. Tem gente que vai até o sepulcro, tira ele da cruz e leva para o sepulcro. Tem a sua experiência. Mas eu quero te dizer que é justamente neste lugar, aonde a morte imperava, aonde havia, talvez por desencargo de consciência de alguns, o último ato de dizer assim, pelo menos nessa hora difícil dele, eu coloquei uma contribuição na missão dele. Tem gente que espera até o fim, está todo mundo gemendo, sofrendo, aí quando a coisa vai ficar assim, não tem jeito mais, aí ele se manifesta. Glória a Deus pela vida dessas pessoas, porque pelo menos entenderam que quase no findinho do jogo eles podiam fazer a diferença. Mas eu quero te dizer que a vida da igreja está também após o sepulcro, aleluia. Querido, nessa noite eu tenho uma boa notícia para você. Sepulcro na vida da igreja é vitória, porque o sepulcro na vida da igreja, ainda que os últimos vieram para contribuir, o que vai contar mesmo é o que vai acontecer depois que o sepulcro se abrir. Diga-se, ninguém é enterrado que gosta de ser desenterrado, mas a igreja tem essa mensagem, o nosso túmulo teve que ser violado para manifestar a glória do Cristo que foi colocado ali e não pôde ficar ali naquele lugar. Jesus não foi exumado. Não acha que Jesus foi exumado, porque tem gente que quando enterra, eles têm que exumar, tem que arrancar o corpo para fazer mais investigações. Tentaram, meu irmão, aleluia, tirar o corpo de Jesus, mas quando chegaram lá, ele já não estava. Diga assim, a vida da igreja, de fato e de verdade, é depois da cruz e depois da sepultura. Todo cristão passa por esses lugares. Todo crente passa por esses lugares. Tem gente que está vivendo o sepulcro. Ah, pastor, mas eu estou vivo, você não está vendo aqui? Não, mas é o sepulcro da sua fé. É o sepulcro da sua esperança. É o sepulcro dos seus ideais. É o sepulcro dos seus sonhos. Tem hora que a vida se torna tão difícil que alguém já abre a tua cova e ainda cobra para te enterrar lá. Mas eu quero te dizer que todo crente que está olhando para Jesus, faz o que Jesus fez. Vai para a cruz, porque a cruz era propósito. Vai ao sepulcro, porque o sepulcro era propósito. Mas fica tranquilo,
que se você é como Jesus e está crendo em Jesus, se com Ele nós morremos, com Ele também nós ressuscitaremos. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Se com Ele estamos padecendo, com Ele nós teremos grande alegria. Nessa noite, não sei quantas pessoas entendem isso que eu estou falando, mas se tem cruz no seu caminho, você está andando com Jesus. Se tem sepulcro no teu caminho, você está andando com Jesus. Mas já já vai acontecer com você o que aconteceu com Ele. O terceiro dia vem. Levanta a sua mão para o céu que eu vou profetizar a sua vida. Não vai ter cruz e nem sepulcro que atrapalhe o progresso da sua história em Cristo Jesus. Escute agora o que está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 2. Escute esse texto. Hebreus capítulo 12, verso 2. Escute isso. E anote isso no seu coração. Porque para mim é um dos grandes versículos da Bíblia. É uma das grandes verdades da Bíblia. Que isso, quando se torna a sua prática, você começa então a ter os mesmos benefícios de Cristo. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus dizendo, fitando os olhos em Jesus. Diga-se, não perca o lance. Se ele está na cruz, olha para a cruz. Se colocar ele no sepulcro, não tire os olhos do sepulcro. Mas se ele saiu do sepulcro, coloque os seus olhos aonde Jesus está. Diga assim, fitando os olhos em Jesus. O que é que você viu aqui nesse culto essa noite? Aonde estão os teus olhos nesse culto essa noite? Aonde você está focalizando as coisas nessa noite? Pastor, não achei Jesus no louvor, porque Jesus não é, querido, para ser achado no louvor. Pastor, não achei Jesus na palavra. Também Jesus não é para ser achado na palavra. Jesus é ser achado aqui nessa noite pela sua fé. A sua fé acha Jesus porque ele estava no louvor. Você não viu ele? Não, ele estava lá. E na palavra ele também está. E na oração, ele nem se fala. E na imposição de mãos, ele está também. E na ministração, Jesus está operando. E aí nas coisas que eu não vi, ele está também. Porque se tem gente aqui fitando os olhos dele, você vai ver em alguma coisa nessa noite para a sua vida. Fitando os olhos em Jesus. Por quê? Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. A vida da igreja depois do sepulcro é regrada e baseada pela fé. Diga assim, agora, fala comigo, irmão, agora não tem Jesus todo dia 24 horas comigo, não. Até a cruz a gente via Jesus, apalpava Jesus, olhava para Jesus, perguntava para Jesus, sentava com Jesus, comia com Jesus, perguntava para Jesus mais umas coisas, ele ensinava. Era 12 homens, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 3 anos e 6 meses com ele. Diga, com ele. Não precisa nem ter fé. Meu olho está vendo, minha mão está palpando, meu nariz está cheirando. Diga assim, a vida da igreja, depois da cruz, depois do sepulcro, ela é regrada pelos olhos de quem tem fé. Aleluia! Se os seus olhos nessa noite não estão arregados pela fé, você não está vendo Jesus aqui, mas quem está aqui nessa noite olhando para Jesus, olhando a fé, ele já viu Jesus no irmão que está do seu lado, aleluia, ele já viu Jesus na ministração do louvor, ele está vendo Jesus nessa palavra, ele está sentindo a unção dessa palavra, ele está sentindo a fé aumentando, porque a fé, ela aumenta conforme a gente ouve a palavra. Fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador, aquele que começou em nós a obra de fé e aquele que vai terminar em nós a obra de fé. Diga para o teu irmão assim, aquele que começa está aqui para terminar. E se o seu dia não é o dia final na terra, ele está trabalhando na tua fé. Se hoje não está determinado que você vai para a eternidade, Deus está dizendo, eu comecei a fé em você e vim trabalhando e vou trabalhar um pouco mais hoje. Quem está disposto a viver, aleluia, a vida depois do sepulcro? Então diga assim, trabalha na minha fé. Por quê? Porque a fé vai te levar pelo caminho da cruz, pelo caminho do sepulcro e pelo caminho depois do sepulcro. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, agora olha aqui, isso é tremendo, o qual, diga assim, toda pessoa que olha para Jesus, com os olhos da fé,
tem a mesma disposição que Jesus teve. Olha a disposição de Jesus, o qual pelo gozo que está proposto. Irmão, você acha que o gozo de Jesus você acha que a alegria de Jesus já está completa? Você acha que Jesus está sentado? Veja, olha bem onde eu vou chegar com vocês, o negócio é forte. Você acha que Jesus está sentado no trono lá no céu agora, alegre, feliz, sorridente? Você acha que Jesus agora, nesse exato momento em que nós estamos aqui nesse culto, com talvez um pouco mais de 8 dezenas de pessoas, menos de 150 pessoas aqui, sabendo que aqui em Pibari, só na Main Street deve ter o dobro de pessoas indo para o inferno. Só na Main Street aqui, se a gente contar a população da Main Street, talvez tenha um número duplo de pessoas indo para o inferno agora. Você acha que Jesus está feliz com a Índia adorando mais de 3 a 4 mil deuses? Você acha que Jesus está feliz, está alegre com uma igreja que ficou rica, está abastada, está aí com tudo ao seu dispor, e está dizendo para Jesus assim, olha, nós temos tudo e não temos falta de nada, quando Jesus está olhando para ela dizendo assim, miserável, pobre, nua. Não, Jesus não está alegre não, mas eu quero te dizer o seguinte, ele já fez isso tudo porque ele já contemplou depois do sepulcro. Mas a oração de Jesus vai ser respondida, tá? Não acho que não vai ser, não vai ser. A oração de Jesus vai ser respondida, e ele vai responder através de você, através de mim, através da noiva que vai se levantar na terra. Mas olha só o que está escrito ali, o qual pelo gozo que lhe está proposto, tem um gozo proposto, tem uma alegria proposta para Jesus. A Bíblia diz, está claro isso, que ele vai olhar para o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu quero te dizer que a satisfação de Jesus vai ser completa, vai acontecer um dia que ele vai olhar, quando tiver tudo consumado, a obra estiver feita, as almas estiverem salvas, aleluia, ele vai olhar e com prazer e com gozo estará satisfeito. Mas olha lá, pelo gozo que está proposto, suportou a cruz. Meu irmão, olha para mim. Por favor, não compre um evangelho adulterado. Ninguém gosta de colocar no carrão do ano gasolina adulterada. Imagina se você for comprar um carrão do ano, aquele avião na terra, e alguém dizer assim, para no meu posto, coloca uma gasolina baratinha, só que ela é 50% água e 50% petróleo. Você vai deixar colocar no teu carrão? Diga assim, na minha vida, aleluia, não vai entrar nenhum combustível adulterado. Não deixem colocar em você um evangelho que não te leva no destino. Não venha para a igreja, sente nesses bancos, adore a Deus com meio tanque de coisa verdadeira. Ou você assume, aleluia, na íntegra, que ser cristão é renúncia de coisas na terra para ganhar o céu, é cruz na terra para ganhar uma coroa na eternidade, ou esquece desse negócio, para com isso, seja menos um hipócrita da igreja, porque a igreja não precisa de hipocrisia, a igreja precisa de testemunhas vivas, a igreja precisa de gente que está dizendo assim, Senhor, então, cumpre em mim o que está proposto depois da cruz, porque se tem cruz, tem que ter ressurreição, se tem cruz, tem que ter vitória. Prefiro ter uma igreja vazia com pessoas cheias, do que ter igrejas cheias com pessoas vazias. Eu tenho certeza que no céu não vai entrar ninguém vazio, porque Jesus morreu para uma igreja cheia, mas com gente cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de convicção, cheio de fé, cheio de verdade, cheio de caráter, cheio de pessoas que vai dizer para o diabo assim, tu não me compra, tu não me leva, tu não me engana, teus presentinhos aqui não são as coisas que eu estou buscando, porque eu estou buscando o que é de cima. Verdade. Olha aqui, vamos ler de novo. Fitando os olhos para Jesus. Fitando os olhos em Jesus. O autor e consumador da nossa fé.
o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. O que é isso, professor? Desprezando a chacota, desprezando, querido, os deboches. A primeira arma que o diabo usa para toda pessoa que se converte é o deboche. Você agora quer lá? Você da igreja? E o bailão, e o bailão, e o bailão? Aí você ainda está fazendo a transição, você vai lá naquela casa, lá onde você costumava ir, e agora não dá para ela não, agora que ela é crente. Vamos tomar aqui, mas não oferece para ela não, que agora ela é crente. Ainda faz assim, parece um tchim-tchim, em tua homenagem. É ignomínia. E aí, fulano, agora você é Bíblia. Então quer dizer que agora você não faz mais nada que a gente faz. Santão, você. Eles são doidos para ser o que você é, mas não tem coragem. E você tem que desprezar o que Jesus desprezou. Despreza a afronta. Irmão, você está um deboche a ser crente de verdade. Despreza esse deboche e assume que você é crente e você vai ver a sua vida mudar. A cruz vai dar espaço para o seu glorioso ressurgir. Quando o diabo não consegue te levar pela crítica e pelo deboche, aí ele te persegue. Aí ele fura o teu pneu, queima o seu secador de cabelo com o cabelo junto. Na hora do culto, na hora que você está vindo para a igreja, ele levanta uma quizumba tremenda. Gente que não te visita há 2 anos, no dia do culto te visita. Você corria 7 léguas para comprar um baseado, agora vem na tua casa de graça. O bicho te persegue. Convite que você queria que todo mundo fizesse, não fazia, agora que você está na igreja cantando, pregando, tocando, vai vir convite para você fazer isso tudo, lá na tua casa, com cachê ainda. Te paga um cachê. Diga para o teu irmão assim, olha para a cruz, despreza a ignomínia, despreza o deboche, despreza as oferendas do cão, porque você vai sentar onde Jesus está sentado à direita do trono de Deus. Diga assim, depois da cruz, depois do sepulcro, vem trono. Você dá um glória a Deus, eu tenho certeza, se você der um glória a Deus hoje é porque você está querendo alinhamento. Pastor, me fala aqui, por que o senhor leu todo o capítulo de João? E agora em 5 minutos eu vou resumir para você o que eu vi hoje nesse capítulo. A vida da igreja não pode revolver mais na cruz. E não pode revolver mais no sepulcro. A cruz e o sepulcro são essenciais para a vida da igreja, mas essa cruz era de Jesus e o sepulcro era de Jesus. Agora a vida da igreja está no que aconteceu depois que Jesus saiu de lá. Diga assim, depois que Jesus saiu, ele veio para me impactar. E tem 3, no capítulo 20 de João, tem 3 classes de pessoas que receberam o impacto da ressurreição. E talvez você esteja enquadrado nessas 3 categorias de pessoas. Há pessoas aqui, que estão aqui nessa noite, que ainda não tiveram esse impacto, mas Deus quer que esse impacto cause na sua vida o mesmo impacto. É o impacto que eu chamo de primeiro momento. É o primeiro momento, é o primeiro impacto depois do sepulcro. Qual que foi esse impacto, pastor? Diga assim, surpresa. Solidificação da fé. Eu venho profetizar aqui nessa noite, nesses próximos dias, os céus te surpreendendo. Irmão, pensa nos céus surpreendendo uma pessoa. Eu venho nessa noite dizer que o poder da ressurreição é tão forte que ele vai surpreender você. Surpresas de Deus. Surpresas divinas. Tem que ser
a vida da igreja. Irmão, se você vier para a igreja sem expectativa, você está vivendo uma religião. Se você vier para a igreja dizendo assim, é relacionamento, então espere coisas novas. Irmão, você já viu um crente que é apaixonado por Jesus e está vivendo um romance com Jesus? Todo dia ele disse assim, onde está o cheiroso? Eu não vi ele ainda, mas o rastro dele está aqui, ó. Eu ainda não vi ele trabalhar e nem agir, mas eu já sinto a presença dele no ambiente. Eu quero te dizer, querido, que a vida da igreja depois do sepulcro tem que ser uma vida de experiências que te surpreende. Não, pastor, eu já sei tudo de igreja, tem 299 anos que eu sou membro daquela igreja. É, irmão. E você não mudou de vida ainda? Não, pastor, porque você é um religioso e não está vivendo, querido, o que é a vida da igreja depois do sepulcro. Depois do sepulcro, acabou religião. Começa relacionamento. Diga assim, Deus quer te surpreender. Olha a surpresa que Deus deu, que Jesus deu para Maria Madalena. Olha só a surpresa. A mulher, meu irmão, está assim, sábado, passa logo. Veja bem, irmão, a mentalidade da mulher já era quebrada da religião. O sábado para o judeu era sagrado. O judeu esperava a semana inteira passar para chegar o sábado e nunca queria que o sábado passasse, porque o sábado era o dia melhor. A mulher está no sábado assim, passa sábado, passa sábado, passa sábado. Eu quero que rompe sábado, porque o sábado sem romper não me deixa livre para servir a Deus como eu preciso servir. Quando a religião vai embora, você serve a Deus sem trava. Você serve a Deus sem trava. Tem muita gente aqui travado, não consegue extravasar, não consegue se alegrar, não consegue nutrir a sua vida com o gozo do céu, porque está travado. Ele está dizendo assim, passa sábado, porque o domingo vem, o sepulcro está disponível, e eu vou lá, e vai ter uma coisa nova para mim. A mulher está dizendo assim, eu vou, mas eu vou de madrugada. Não vou nem esperar o sol subir. A Bíblia diz que de madrugada, bem cedo pela manhã, a mulher pegou, meu irmão, uma bolsa cheia de mirra, cheia de pedras, cheia de ervas aromáticas, e falou assim, eu vou para lá acabar o serviço que eu não consegui fazer, porque o Jesus morreu muito perto do virar da noite, da sexta para o sábado, e no sábado não pode fazer nada. A religião trava a gente tudo, a gente quer, mas não pode. A gente deseja, mas não tem oportunidade. Mas a mulher disse assim, o quê? Na hora que rompeu o domingo, eu estou lá. Arrumou umas companheiras, irmão, as outras, Maria doida que cria, venceu o medo, e tinha um problemão na frente. As mulheres sabiam que Jesus estava dentro do túmulo, diga assim, dentro do túmulo, dentro do sepulcro, diga assim, uma pedrona no caminho. Mas isso não impediu. Quem está destravado, nada trava ele. Quem está destravado, nada impede. Quem está destravado não vê obstáculo. Quem está destravado não vê problema. Quem está destravado diz assim, quando eu chegar lá, Jesus resolve o problema. Não, pastor, eu não vou nessa semana na igreja porque tem isso para pagar. Irmão, você bota tanta trava porque você ainda está vivendo um cristianismo dentro do sepulcro. O sepulcro, meu irmão, tem que ser vencido na sua vida. Você tem que viver o cristianismo depois do sepulcro. As mulheres foram, e sabe qual que é a surpresa? Diga assim, foram surpreendidas. A pedra já tinha sido removida. Irmão, eu profetizo que no próximo culto que você for dar para Deus, aquele grande problema que você acha que não tem como sair, já saiu, porque Deus viu a sua vontade de adorar. Olha que surpresa, viu a pedra removida, versículo 1. Olha outra coisa, então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro, viu e creu. Olha agora, Senhor Jesus, olha só que tremendo que foi o impacto. A mulher foi para o sepulcro, não viu mais a pedra. Não viu mais a pedra, entrou, não viu mais o corpo. Olha, é impacto atrás de impacto. Pedra removida, não tem corpo. Tem lençol, mas não tem corpo. Tem evidência que ele teve, mas ele não está. Tudo parecia que estava, mas não está. Os lençóis estão. As coisas do jeito que deveriam estar, não estão. Mas as evidências estão. Estão entendendo? Irmão, a cadeira não vai mudar de cor. O que vai mudar de cor é você. A cor do seu espírito muda, aleluia, dependendo do que você dá para Deus. O pastor vai ser o mesmo no próximo culto, mas o Jesus também é o mesmo. Vai além, a mulher entra, não vê nada, não vê o corpo. Ela está atrás do quê? Ela está do natural, diga assim, ela está atrás do natural. Irmão, é assim também o nosso culto, é ou não é?
A gente vem aqui, a gente vem tateando naquilo que a gente já conhece, naquilo que a gente já espera. Ah, vai cantar o hino, eu vou me alegrar no hino. Ah, vai ter a palavra, eu vou ouvir a palavra. Ah, o pastor vai chamar lá na frente, ele vai orar por mim, eu vou receber. Irmão, para, no nome de Jesus. Aleluia. A mulher foi cultuar no sepulcro, achando que ela ia encontrar um corpo morto, imóvel. Ela achava que ia embalsamar um negócio que não tinha vida, mas de repente ela tem uma surpresa. A vida já tinha saído do culto morto dela e já tinha um novo culto para ser feito. Aleluia. E a mulher está impressionada. Eu profetizo você impressionado aqui na igreja. Sem entender muita coisa, mas impactado com a experiência. Aleluia! Olha que coisa tremenda. A mulher não está vendo o corpo, está buscando o corpo. Está atrás de um Cristo morto, mas ele já está vivo. E agora, o que ela faz? O que ela faz? Ela continua. E a Bíblia diz que 2 anjos aparecem. Dentro do sepulcro. Lucas está narrando isso. Dentro do sepulcro. Aí João diz a posição dos anjos. Um na cabeceira, onde estava o lençol da cabeça. Jesus foi enrolado do pescoço para baixo com um lençol. E ele foi embrulhado na cabeça com outro. Era assim o costume. Lençóis no corpo e na cabeça. Quando ela está dentro, ela vê os lençóis do corpo, e João é detalhista e diz assim, e o pano da cabeça estava à parte. Como quem diz, a mulher entrou e viu a coisa arrumadinha, e parece que a borboleta tinha saído do casulo, e aqueles lençóis simplesmente murchou. Não tinha nada rasgado, porque se tivesse alguém registrava. O que impressionou esses 2 discípulos foi os panos que eles viram. Diga assim, se vira o pano, já dá para crer. Irmão, se você consegue crer no Evangelho, já já você vai ver a realidade do Evangelho. Aleluia. A Bíblia diz que anjo na cabeça, outro no pé. A mulher está dentro e os anjos estão dizendo assim, meu Deus, que culto fúnebre é esse que você veio oferecer, minha filha? Esse culto é depois do sepulcro. Você está chorando. Chorar é na sexta. Você tinha que estar chorando na sexta, porque na sexta Jesus viu gente chorando e não reclamou. Ó, filhas de Jerusalém, não chorais por mim, não, chorai por vocês. É tempo de vocês chorar. Diga assim, tem culto que a gente chora, irmão. Mas esse é o culto que a gente está dando na cruz. Esse é o culto que a gente está dando na morte. Mas o culto de domingo, diga assim, é depois. A vida da igreja é depois do sepulcro. Para de chorar! Não, pastor, eu fui chamado para chorar. Então chore, também. Eu choro, querido. Choro muito. Mas o meu choro é o choro depois do sepulcro. Porque Jesus, os anjos perguntam, que culto é esse? Está chorando, irmã? Por que choras? Ah, eu vim aqui atrás do corpo. O senhor pegou, me mostra. Aí quando ela está lá, irmão, olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Vocês nem estão entendendo, mas olha que coisa tremenda. Culto depois do sepulcro. Tem gente conversando com o céu e nem sabe. Tem gente tendo experiência com Deus aqui agora, nesse exato momento, e nem sabe. Tem gente que está sendo ministrado pelo Espírito Santo aqui agora e nem sabe. É esse pensamento que veio aí, você acha que é seu? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Esse peso que você entrou com ele aqui já não está mais. Quem foi? Você acha que foi que fez isso aí? Aí a mulher está aqui conversando com o céu, e o céu conversando com ela. Já tendo conversa com o anjo. Ih, meu Deus do céu, que culto maravilhoso. Aí a Bíblia diz que a mulher vira para trás e vê Jesus. Diga assim, está vendo Jesus e nem percebe. A mulher está dando um culto para Jesus. Jesus está vivo do lance dela. Ela já está conversando com o anjo, agora está conversando com o próprio mestre. E ela disse, é o Senhor então que levou. Esses rapazes aqui me disseram que não é para me chorar, mas eu não consigo, porque deu o corpo. Aí Jesus chama ela pelo nome, Maria.
e o espírito dela é ativado. E ela reconhece ele e chama ele de mestre. Pastor, que momento é esse? É o momento que eu chamo de momento das surpresas. Que momento é esse, pastor? É um momento glorioso. É o momento, querido, que o pranto se torna em gozo. É o momento que a sua voz, a voz de Cristo, acende o seu espírito e você reconhece o sobrenatural. Tem uma hora no culto, depois do sepulcro, que esse negócio aqui chamado Bíblia deixa de ser um livro normal e passa a ser a própria boca de Deus falando conosco. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram isso, mas o culto que a igreja foi chamada para oferecer, o culto, olha para mim e ouça, o culto que a igreja foi chamada para oferecer é o culto que a voz de Jesus acende o nosso espírito e a gente fala com ele, às vezes sem reconhecer que é ele, mas a gente responde. A Bíblia diz que a fé, irmã Tânia, vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Jesus usou a voz dele dizendo assim, Maria, e ela respondeu, Rabi. Aleluia. Que momento. A ressurreição deu a capacidade de nós ouvirmos a voz dele. E quando ouvimos a voz, automaticamente, os nossos olhos espirituais se abrem, olhando para Jesus, com os olhos da fé. Se você ouvir Jesus falar com você, seus olhos vão abrir para a realidade do Evangelho. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor Jesus? O pranto se torna gozo, os ouvidos reconhecem a voz de Cristo, os olhos veem o sobrenatural e Jesus responde. É o primeiro momento da ressurreição. É um momento glorioso. Só que tem um outro momento, diga assim, um outro momento. É o momento que Jesus agora vai, no mesmo dia, porque a mulher tem esse encontro com Jesus de manhã. E ela corre para anunciar os discípulos. Diga assim, eles vão crer. Diga assim, eles vão crer. Como eles vão duvidar da minha experiência? Como que eles vão duvidar que ele falou comigo? Diga assim, como que eles vão duvidar que eu sou crente? Não, eles têm que acreditar em mim. Porque a vida da igreja, depois do sepulcro, é homens falando de Jesus aos homens. A vida da igreja depois do sepulcro é homens falando aos homens acerca da sua experiência com Jesus. Sabe quem fala de Jesus para os homens? Quem tem uma grande experiência com Jesus. Sabe por que tem gente que não fala de Jesus para os homens? Porque duvidam da experiência que tem com Jesus. E tem gente que duvida por muito tempo, tem gente que duvida por pouco tempo. Mas o segundo momento é para tirar a sua dúvida acerca dele, para que você não tenha dúvida quando falar dele aos homens. Diga assim, a vida da igreja é Deus tirando a sua dúvida acerca dele, para você falar dele para os homens. Eu profetizo hoje que vai acontecer na sua vida, não na vida do teu irmão, vai acontecer na tua vida, uma experiência que vai arrancar a dúvida de quem ele é na sua vida, para que você venha testemunhar para os outros que ele é quem disse. De tardinha, Jesus agora diz assim, eu vou ter com eles, mas vai na frente, diga para eles. E você acredita, irmão,
que os crentes que viram Jesus multiplicar pão, os crentes que andou com ele na água, os crentes, irmão, que viu ele ressuscitar morto. Na hora que a mulher chegou falando essas coisas, os homens disseram assim, essa mulher está variando. Bateu a cabeça. Coitadinha, deu um surto. Ela está tão triste porque Jesus morreu que, pirou. Bateu a cabeça, coitadinha, está variando. Olha só, Lucas capítulo 24, verso número 10. Quem vai comigo mais 5 minutos aí, sem murmurar? Lucas 24 e 10. E eram Maria Madalena e Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras com elas estavam as que diziam essas coisas aos apóstolos. Diziam o quê? Ele ressuscitou. Diga assim, vamos lá, as Maria. Só as irmãs. 1, 2, 3, diga assim, ele ressuscitou. Vai, 1, 2, 3, ele ressuscitou. Não, mano, mas fala daquele jeito que você fala quando você quer que o seu marido creia em você. Fala com ela. Não, você está querendo convencer o seu marido de um negócio que você sabe que é verdade. Vai lá. Ah, não é assim que você fala, não. Não, eu conheço você, irmã. Não, ele ressuscitou. Você tá achando que é o quê? Ele ressuscitou, sim, senhora. Você tá achando que eu sou mentirosa? Ele ressuscitou. Fala aí, irmã, como é que quando você quer que a cabecinha dele abra? Fala aí como é que é. Que isso, irmã? Você está ficando doido? Não, irmão, quando uma mulher quer falar para um homem que ela está com a... Por isso que Jesus começou com esse negócio de testemunho com mulher, porque se fosse com os homens... Ela não quer crer, não? Vai plantar batata então, rapaz. Diga assim, as 3 Maria foram para os discípulos e fizeram uma quizumba tremenda. As bichinhas até quicavam. E dizia, ele ressuscitou. Ressuscitou, está vivinho da Silva. Está vivaço. Olha. Vocês acham que é brincadeira, mas foi desse jeito. Olha só o versículo 11. E as suas palavras lhes pareciam como? Delírio. Ó. Desvario. Delírio. E a Bíblia diz que eles não... Olha para mim. Fica tranquilo. Se você pregar e alguns não creem, eu quero perguntar se você está vivendo depois do sepulcro ou no sepulcro. Porque uma pessoa que você foi pregar e não creu, você parou de crer e até está descrendo que você crê. Ah, pastor, eu fui pregar e eles não creram, agora estou em dúvida se eu creio, se não creio. Não sei também, pastor, ninguém crê. Então eu acho que eu não creio. Irmão, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Dá testemunho daquilo que você crê. Porque o culto depois do sepulcro é para que você tire a dúvida. Diga assim, Jesus vai tirar a dúvida. Diga assim, ele vai tirar a dúvida. Tem muita gente que não crê. Por quê? Porque tem medo. Porque tem vergonha. Tem muita gente que não quer sair do tamanco, irmão. Tem muita gente que não quer abrir mão de algumas coisas. E os discípulos tinham ainda algumas coisas que travavam. E o que estava travando os discípulos naquela manhã de domingo? O quê? O mestre foi para a cruz, está no sepulcro, está muito fresco. Eu estou com medo de ir também. Mas eu quero te dizer que a fé... Oh, aleluia. Eu sei que está demorado hoje, eu sei que a palavra é longa, mas não tem problema. Eu estou aqui numa grande missão. Eu quero destravar 2 ou 3 Marias aqui que estão prestes a serem desanimadas na fé. Mas Jesus está dizendo, fica firme, que ainda que muitos que deveriam crer não estão crendo, você vai ser a voz, aleluia, para despertar essa turma. Aleluia. Lá na tua casa precisa de uma voz. Lá na tua família, você é essa voz. Lá na tua rua, você é essa voz. Não, pastor,
eu vou ser um grande missionário para ganhar milhões de pessoas para Jesus. E a tua casa, quantos são salvos? E teu marido já é batizado? E os teus filhos estão indo para o caminho do Senhor? E no seu prédio que mora um monte de brasileiros, sabe que você é cristão de verdade, podem ir lá na tua casa? E no teu bairro, quantas pessoas você já falou de Jesus para ela? Não, pastor, Deus tem uma grande obra comigo nas missões, lá no exterior. Mas Jesus não vai te mandar no exterior se você não for testemunho em Jerusalém. Porque a Bíblia diz, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Você não quer pagar um preço para acreditar no que Deus fez na sua vida, para dar testemunho na sua casa. Eita, irmão, teu marido converte sim, é só ver você convertida. Meu irmão, tua esposa sim, ela converte. Se você for convertido, ela converte. Ela te amou desse jeitão, ainda mais depois que você tiver Jesus. Se ela já te amou desse jeitão que você está aí, depois que você tiver Jesus, então ela vai apaixonar com você, meu filho. Aleluia. Porque tem gente que converte depois, irmão, marido. Não, pastor, eu quero aquela mulher, aquela outra. Porque essa mulher que agora diz que é crente, agora não sei o que aconteceu com ela, tá? Ficou... Não, irmão, conversão muda a gente para melhor. Diga assim, os discípulos vão ouvir as mulheres de manhã, mas Jesus vai confirmar a mensagem de tarde. Irmão, no nome de Jesus, prega de manhã que de tarde Jesus confirma. Irmão, pela fé a gente fala e deixa Jesus confirmar depois. Irmão, pela fé você profetiza e deixa que Jesus vá lá na frente e confirme o que você falou. Irmão, você ora e libera a palavra e deixa Jesus lá na frente confirmar o que você liberou. A mulher pá na cabeça dos discípulos, eles nada. Daqui a pouco, de tardinha, Jesus chegou, estava assim, a porta trancada, diga assim, tudo trancado. Aleluia. Jesus entrou, pisou lá dentro, já chegou mostrando a mão, para não ter dúvida. Já começou dizendo, olha aí, ó, sou eu, ó. E já chegou liberando uma palavra verdadeiramente que é gostosa de ouvir. Paz seja. Irmão, não tem nada mais gostoso de você sentir a paz de Jesus quando você está na guerra. Irmão, eu não sei você, mas quando eu estou tribulado, ansioso, cheio de luta interior, e de repente a presença dele invade o meu ambiente, destruindo aquele ambiente negativo, ele diz, oh meu filho, eu estou aqui. Jesus poderia ter falado outras palavras, mas Jesus entendeu o momento, Jesus entendeu o tempo. Jesus poderia ter chegado lá com qualquer outra palavra, mas viu, leu, radiografou, aleluia, o ambiente que estava lá, todo mundo meio com medo, e Jesus chegou dizendo assim, na guerra eu sou a paz. Oh, se Jesus é bom demais. Ele nunca tinha saudado ninguém assim. Jesus, no meio da tempestade, com os discípulos quase morrendo lá no meio do mar, ele não dizia, paz esteja convosco. Jesus dizia assim, não temas. Porque agora, Jesus estava dizendo que vocês estão precisando é paz. E ele disse, a paz seja convosco. As irmãs deram testemunho de manhã e Jesus está confirmando à noite. Ô igreja, a nossa vida é dar testemunho durante a semana e deixar Jesus salvar durante ela. Levanta a tua mão para o céu que eu vou terminar já. O segundo momento é Jesus tirando a tua incredulidade para que você possa impactar os homens com a verdade. Jesus tirando a incredulidade para você impactar os homens com a verdade. Eu venho no nome de Jesus abençoar a sua vida nessa noite, com essa palavra. Pai, eu quero lhe pedir em nome de Jesus, que o espírito de incredulidade, que opera e sempre operou no meio da igreja, Senhor, nessa noite eu lhe peço, faz um milagre, espanta alguém aqui. Nessa semana, Jesus, faz alguma coisa que vai espantar, que vai impactar, alguma coisa que vai chocar, como o Senhor chocou a Maria Madalena, para ela dar testemunho. Incomoda a gente hoje, para que ela possa abrir a sua boca e profetizar.
que esse momento vai acontecer. Deus removendo a incredulidade para você falar a verdade. Pode vir, irmã Camila, que eu estou terminando. E eu vou terminar com o terceiro momento. Diga assim, o terceiro momento. 8 dias depois. Diga assim, esse espírito de incredulidade é terrível. Já tinha 11 sarados. Já tinha 11 moços sarados e um monte de mulher na bênção. Mas diga assim, uma batata podre pode colocar um cesto inteiro apodrecendo. Diga assim, mas Jesus é tão bom que depois do sepulcro, ele volta para os ausentes. Ele sarou 11 de uma vez só. 10, né? Na verdade, sarou 10. Um já tinha se enforcado. Mas ele volta. Porque o Tomé não estava. Diga, o Tomé não estava. Irmão, agora já tem 3 mulheres falando da ressurreição. Agora tem 10 homens falando da ressurreição. Diga assim, é 13 vozes, irmão. Mas uma voz de incrédulo estava querendo calar a boca de todo mundo. Eu não creio, só creio se pegar, só creio se apalpar, só creio se ver, só creio se eu meter o dedão lá, só faço isso. Irmão, eu sei que tem muita gente aqui que crê. E o nosso testemunho aqui não vai te convencer de outra coisa. Tem gente que entrou aqui hoje determinado a não aceitar nada que vai falar daqui. Tem gente que entrou ali, eu vou lá porque me convidaram, mas eu não vou receber nada. Eu sou assim, vou morrer assim, tá assim. E Deus está mandando eu ler o seu e-mail hoje. Estou lendo o seu e-mail. Estou lendo a sua carta. Você entrou aqui e disse assim, eu vou lá, mas para fazer cortesia. Eu vou lá, para ser educado. E Jesus respeita você? Jesus te respeita. Te ama, mas te respeita. Mas teve gente que entrou aqui nessa noite dizendo assim, Jesus, estou cansado de nada acontecer na minha vida. Eu acredito. Mas as coisas não acontecem na minha vida. Mas para cada pessoa tem uma experiência. O Tomé precisava de algo, irmão, mais forte. Mas as pessoas que resistem mais, elas têm experiências mais fortes, mas coloca elas também em situações mais vexatórias. O Tomé falou que não cria, que precisava tocar. Aí Jesus colocou ele também na posição de que ele não queria. Jesus chamou ele de incrédulo. Falou assim, rapaz, não seja incrédulo. Seja crente. Mas depois daquela experiência, o Tomé disse, Senhor, o que você quer que eu faça? E a história nos diz, não a Bíblia, que Tomé ganhou a Índia para Jesus. Morreu na Índia como um mártir. Você sabe que Jesus não veio aqui para jogar ninguém fora. Você sabe que Jesus não veio aqui para distinguir, como diz o outro, Jesus não veio aqui para excluir ninguém. Mas Jesus veio aqui hoje como ele foi na primeira ressurreição. Ele veio para espantar a sua fé com algo que você nunca viu. Ele veio aqui para resolver o problema da incredulidade. E ele veio aqui para te dar uma oportunidade de você ir além. Nessa noite, eu não sei o que você precisa da parte de Jesus para você crer que ele não é um conto da história, mas ele é o homem da história. Eu não sei o que você precisa experimentar, ou crer, ou acreditar, para que a sua vida seja uma vida que vai girar em torno da igreja depois do sepulcro. Mas uma coisa eu sei, Jesus morreu por mim, e Jesus morreu por você. Mas ele ressuscitou por mim, mas ele ressuscitou por você.
E eu tenho certeza absoluta nessa noite que Ele quer se relacionar com você. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. E eu vou cantar aquele hino que eu gosto de cantar. Eu venho como estou. Nessa noite eu quero perguntar se tem alguém aqui neste lugar que mesmo sem ver Jesus, mas gostaria de crer que Jesus morreu por você. Eu tenho certeza, querido, que nessa noite, se você abrir o seu coração, Ele não vai te lançar em rosto. Sabe por quê, irmão? Eu sou a prova cabal